Olá, sejam bem-vindos ao audiobook Ressoar Páginas da Vida, aonde cada capítulo que lemos será comentado e estudado aqui com vocês. Mas antes de começar esse capítulo, vou te pedir para que se inscreva aqui no canal e ative o sininho para notificações. Agora, fique com a leitura deste livro. Olá, Deus abençoe o seu dia. Chegamos ao capítulo 7 do livro Revolucionando Relacionamentos. E o capítulo 7 tem o título Tentando Ser o Impossível. O autor desconhecido diz assim: o sucesso tão almejado pode ser o mais puro esconderijo de todas as frustrações. Estou sentado diante do meu computador pedindo graça e direção ao Senhor já há algum tempo, antes de escrever esse capítulo. Quero fazer o meu melhor para que a sabedoria de Deus possa falar e abençoar a sua vida. Isso é saudável? Tenho certeza que você, leitor, diria que sim. A busca pela excelência é saudável. Mas, e quando a excelência se torna como uma roupa ao corpo do perfeccionismo? Tenho visto tantas pessoas que nem sequer entendem o que é perfeccionismo. Dizer em uma entrevista de emprego que o maior defeito é o perfeccionismo, eu já escutei. Falam assim, muitas vezes apenas para impressionar o futuro chefe, dizendo que o seu maior defeito é querer ser perfeito. De fato, o perfeccionista é aquele que está muito preocupado com o que os outros vão pensar dele. Por isso, por meio da melhor performance, quer ser aceito e não ser criticado. Seu foco não é simplesmente ser excelente, mas ser aprovado pelos outros. Mesmo que muitas vezes sua performance o atrapalhe a ajudar alguém, ele não hesitará em pensar na sua tarefa mais do que em pessoas. É claro que depois ficará muito mal por não ter podido ajudar ninguém, porém ele estava preocupado demais consigo mesmo e não teve tempo para os outros. Um perfeccionista escolherá uma área de habilidade ou várias delas como meta de perfeição e a partir disso cobrará duramente a si mesmo e aos outros para conseguir tal meta. Contudo, como acabei de dizer, dessa maneira metas poderão ser alcançadas à custa de relacionamentos, por terem sido rejeitadas na infância pelos pais, ou exigidos em excesso no desempenho da escola, ou no comportamento, ou a ser muito forte. Muitas pessoas desenvolvem uma raiz perfeccionista. Muitos se viciam em trabalho e lutaram para ser alguém, apenas para mostrar aos pais, para mostrar ao mundo e para os outros a sua performance, para mostrarem o quanto são bons. Quando isso acontece, o sucesso no que eu faço é usado como uma moeda de troca para que você goste de mim. Olha tudo o que eu fiz. O que os outros pensam dele deixa o perfeccionista tão inseguro que ele está frequentemente pensando se os outros gostam do que ele fez. A escritora Joyce Meyer conta que, antes de ser restaurada nessa área, ela ensinava a palavra e, ao final da reunião, media o sucesso da sua mensagem por quantos elogios ou apertos de mão ela recebia. Joyce relata que, quando esse carinho do povo não acontecia após ela ter feito alguma palestra, Joyce Meyer diz que ela tinha fortes crises de culpa e desânimo. Quem está inseguro quanto ao seu valor
vai buscar em algo essa segurança e pode assim fazer do elogio a droga que alimenta esse vício de aprovação, o que será um grande desafio quanto à restauração de Deus se manifestar. Por muitas vezes, Deus vai retirar o elogio dos homens para curar a sua dependência de insegurança no outro. Se você já viu o tratamento de um viciado em cocaína, sabe que ele não é tratado recebendo mais drogas. Se alguém é viciado em elogios, a abstinência faz parte do tratamento divino para libertar esse vício da pessoa. Deus não quer que você dependa de elogios ou de aprovação de pessoas. Ele quer que você dependa de Deus e do que Ele pensa de você. Esse processo de libertação da insegurança é fundamental para que você seja dirigido por princípios divinos e não por pessoas. É impressionante dizer isso, mas onde há um manipulado, existe sempre um manipulador. Por medo de perder a aprovação, medo de ficar sozinha, de ser criticada, muita gente entrega o controle da sua vida a outra pessoa. Existem esposas que, para não ficarem mal aos olhos do marido, fazem toda a vontade dele, anulando totalmente as suas próprias vontades. Maridos que, pela chantagem emocional de suas mulheres, são dominados de forma terrível por suas esposas. Muitas vezes, basta o marido levantar a voz ou a esposa fazer um grande bico para o dominado ceder, por não querer ver um conflito. Com isso, o carinho um para o outro passa a ser unilateral e a relação deixa de ser um relacionamento saudável para virar uma exploração. Se o dizer não a uma pessoa por aquilo que você não podia fazer provocou quebra no relacionamento com ela, isso significa que você nunca teve relacionamento com tal pessoa. Se a pessoa ameaça lhe rejeitar, se você não fizer as vontades dela, e você com medo obedece o que ela te diz, rompa com o medo, mesmo com medo. Se posicione. Coragem não é ausência de medo, mas avançar mesmo com medo. Se recuse a colocar a sua obediência a Deus refém do que os outros dizem. Por mais que seja necessário a doação nos nossos relacionamentos, não confunda doação com escravidão. E, gente, aqui eu queria comentar que realmente é isso, né? Um relacionamento saudável é quando você diz não e o outro entende o seu não, sem ficar bravo, sem ficar com bico, sem ficar falando mal de você pelas costas, mas entende o seu não. Isso é um relacionamento saudável. Respeitar até quando você faz alguma repreensão, coloca o seu ponto de vista. Agora, se um relacionamento que você tem não quer escutar o seu não quer escutar alguma repreensão de que esteja errado, não quer escutar nenhuma correção em amor, tome cuidado, se afaste, porque esse relacionamento é um relacionamento tóxico. E é o que coloca aqui, não confunda doação, o amar as pessoas, uma doação ao próximo, com escravidão, a ponto de se diminuir, a ponto de ter medo de colocar sua posição para sempre agradar o outro. Sempre pense o que você é para o Senhor. Pense sempre no que o Senhor vai pensar de você. Pense sempre no que a Bíblia diz que você é. E não ligue para que nessa questão do que os outros pensam ou vão dizer de você.
Não seja uma pessoa que negocie princípios e valores do reino. Princípios e valores pautados na palavra de Deus. Não seja conivente. Fique atento com isso, porque isso é uma doença. O apóstolo Paulo, certa vez, afirmou: Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, eu não seria servo de Cristo. Olha aqui, né? Fala que a Bíblia sempre é o nosso maior mandamento, né? O nosso manual. E Paulo diz, né? Será que ele estava procurando agradar homens ou a Deus? Porque se ele estivesse procurando agradar os homens, ele não seria servo de Cristo. Então é isso, sempre procura agradar o Senhor, e isso está pautado em Gálatas 1:10. A busca pela popularidade pode ser a perda do seu serviço a Cristo. Ajude pessoas, todavia, tome cuidado para que as palavras das mesmas não se ergam acima dos princípios estabelecidos por Deus em sua caminhada. É o que eu acabei de falar, né, meus amores? Associado à insegurança quanto ao seu valor, o perfeccionista faz do olhar do outro a sua vida. Canta, lidera, prega, fala, se comporta, grita, baseado nos aplausos dos outros, na grande performance. Para que se sinta bem a respeito de si mesma. Se o outro elogiar, porém, fizer alguma ressalva, ou não vibrar com ele, e nem como ele gostaria, ou mesmo achar algum defeito, ele tem crises fortes de autocomiseração e culpa pelo ocorrido. Aí está uma das diferenças de quem está saudavelmente buscando a excelência e aquele que é perfeccionista. O jeito que lida com os erros. Quem busca a excelência fica triste porque errou, mas rapidamente se levanta. Agora o perfeccionista desmorona, se condena, se martiriza por um longo tempo com o seu erro. O perfeccionista dá importância exagerada a tudo e nunca se sente satisfeito. Sempre fica com a sensação de que poderia ter feito ainda melhor. Ou acha que nunca consegue fazer o seu melhor. Com isso, se torna agressivo com ele e com os outros. Ai, perdi aqui, peraí, deixa eu aqui. Certa vez, uma mulher furiosa com seu marido reclamou com o pastor que ele estava trabalhando 12 horas por dia, estava revoltada porque o seu marido não trabalhava. E ela estava revoltada porque o marido não trabalhava as mesmas horas que ela. Ela trabalhava 12 horas por dia. O pastor sábio calmamente explicou o motivo. Porque seu marido não é você. A cobrança e as regras que os perfeccionistas fazem a si mesmo, ele vai achar um absurdo que o outro não siga ou não faça igual. Em vez de entender o limite do outro e incentivá-lo a melhorar dentro da sua capacidade, ele fará de si mesmo a régua de medição da qualidade. O perfeccionista passa, assim, a ser áspero, duro, agressivo e não aceita que os outros errem ou não sejam como ele é. Seus amigos, familiares, companheiros de trabalho têm limitações diferentes das suas. Eles podem não trabalhar, estudar, se esforçar como você e ainda assim serem respeitados por você. Muitas vezes,
O perfeccionista fica inquieto e irritado pelo fato de os outros não terem a mesma inquietação que ele. Por isso, passa a ser chatos e criam réguas tão rígidas que até o próprio perfeccionista tem dificuldade de cumprir. O Mar Morto, situado no Oriente Médio, e por tantas vezes citados na Bíblia, tem uma característica, um elevadíssimo teor de sal em sua composição. E é por isso que não tem vida ali. Nada vive ali. É interessante perceber que, biblicamente, o sal colocado como alvo de valor e grande importância, a ponto de sermos chamados pelo Senhor de sal da terra, o sal dá gosto à comida. No entanto, o excesso pode acabar com o gosto da comida e pode trazer morte em todo o seu mar. O perfeccionista muitas vezes salga demais coisas que em si são boas. Cobrar com amor pode ajudar no desempenho de alguém, mas cobrar em excesso e com arrogância pode ser a morte daquela pessoa. Tomar consciência do erro é saudável. Agora, ficar horas se condenando pode ser destrutivo. Trabalhar tantas horas pode ser fácil para alguém, mas cuidado para não salgar quem está perto de você. A solução ao perfeccionismo. O dicionário define perfeição como não faltar nada essencial. Ser demais, ter uma alta excelência, ser impecável, exato, sem defeitos. Debaixo dessa ideia, é fundamental dizer que ninguém será exato sem defeito. É preciso que o perfeccionista admita e entenda, dentro de si, que estar perfeito nesse sentido é impossível. Muitas vezes, para o mesmo, admitir essa realidade é quase que sinônimo de conformar com a mediocridade. No entanto, quando admitimos isso, não largamos a autoexcelência, apenas tiramos de nós a pressão, e assim nós faremos mais leve tudo. E assim iremos mais longe e ousar mais. E depois aproveitar o que fizemos. Muitas vezes o perfeccionista nem relaxa para aproveitar o que faz. Ele prega, ele canta, ele trabalha tenso demais, ele certifica que tudo está perfeito. Ele nem respira. Ele não sente em seus pulmões aquele ar gostoso de fazer o que ele gosta. Eu já vi pessoas no ministério que foram chamadas por Deus e que gostam de fazer ou estarem onde estão. Mas elas nunca relaxaram e nem curtirem o que Deus preparou, enquanto fazem o seu trabalho, pois elas estão demasiadamente tensas, pensando se tudo está certo e no que os outros vão pensar. Já vi erros bobos e normais acontecerem e tirarem todo o brilho do resto de pessoas que se entregaram tanto pelo trabalho, que no geral foi maravilhoso. Mas eu vi pessoas tirar um brilho dessas pessoas que tanto se esforçaram. Admita, não somos e nunca seremos alguém sem defeito. Vamos morrer e sermos salvos pela graça de Deus, com algumas imperfeições a melhorar ainda. Não estou pregando que não devemos mudar ou nos acomodar com o pecado, tá bom? Longe disso. Precisamos sempre nos arrepender e buscar a santidade. Mas não se engane, por mais que você se esforce, ou eu também, por mais que façamos tudo certo, não merecemos o céu. O céu é pura graça. A perfeição bíblica significa crescer até a completa maturidade. Ou seja, biblicamente,
A perfeição não é um estado sem defeito, porém um crescimento para o alvo de maturidade. Isso mostra uma caminhada e não um destino. O apóstolo Paulo usa o termo de perfeição de duas formas diferentes nesse texto abaixo. Filipenses 3, do 12 ao 15. Não que já o tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão à frente, para as que estão adiante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Cristo Jesus. Pelo que todos, quanto já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. E se sentes alguma coisa de outra maneira, também Deus vai te revelar. Na primeira vez que ele usa o termo perfeito, ele usa a ideia de estar sem defeito. Quando fala acerca disso, ele diz que não chegou à perfeição. Agora, por favor, pense. O homem que disse que não era perfeito escreveu 3/4 do Novo Testamento. Foi usado em dons espirituais, ensinou com profundidade sobre o mar, sobre o amor de Deus, estabeleceu diversas igrejas. Vale a pena parar e pensar. Este homem admitiu que não era perfeito, mas fez algo, esquecendo-se das coisas que para trás ficam e prosseguiu para o alvo. Os maduros não param nos erros, porém perseguem sempre para frente, deixando os erros para trás e olhando para Cristo. Agora, no versículo 15 de Filipenses 3, o apóstolo Paulo aparece se contradizer, né? Quando diz, não que já somos perfeitos, sintamos isso mesmo. Ele disse que não era perfeito e depois disse que é? Como assim? Na verdade, essa segunda expressão perfeito aponta para a ideia de que alguém está progredindo, crescendo para uma maturidade. Perfeição para Deus nesta terra não é um lugar que chegamos, mas é um caminho. Como a escritora Joyce Meyer afirma, se você prossegue para o alvo da perfeição, Deus o considera perfeito à medida que você está seguindo na sua jornada. Se passar mais tempo olhando para o seu erro do que para a graça de Deus, perderá o seu fôlego na trajetória de ser transformado. Deus lhe ama. Se você errou 300 vezes ou mais, o mesmo erro ainda existe graça para te levantar, para te levantá-lo. O maduro na fé entende que crises de condenação e de culpa não mudarão seus defeitos. Na verdade, quem vive em condenação se condena a repetir erros do passado no futuro. Olhe o amor incondicional de Deus. Ele te ama, não pela sua performance, nem pelo seu perfeccionismo, e sim pela performance de Jesus na cruz do Calvário. O motivo do perdão dele não é pelas suas boas obras, mas pelo sangue de Jesus. Descanse na obra da cruz. O Senhor é bom e a sua misericórdia não dura até o próximo erro, mas sim para todos sempre. Aleluia! Nenhum pai e mãe dessa terra amou seu filho apenas quando este passou no vestibular, né? Ou ama apenas quando o filho tira boas notas ou ajudou em casa com dinheiro ou algo assim. Mas sim, quando simplesmente ele apareceu, simplesmente ele nasceu, simplesmente deu ali uma pontinha de vida. Há mães que seriam capazes de morrer pelos seus filhos só por terem visto a imagem deles no televisor da ultrassonografia.
Ou seja, pais naturais amaram o filho não por obras, porém simplesmente por existirem. Deus não lhe amou apenas porque você existiu. Ele lhe amou porque Ele próprio é o amor. É como Deus é eterno, o amor de Deus por você nunca acabará. Se você realmente deixar a graça de Deus lhe encher o seu coração, terá uma atitude mais suave com seus erros. Não para aceitá-lo, entenda. Não é aceitar tantos erros, mas para entender que faz parte do processo de aprendizagem em Deus e que Deus está transformando a sua vida aos poucos. Assim, você até mesmo poderá rir dos seus erros. Conserte os seus erros, todavia. Não seja chato com os mesmos. Uma das maiores provas de saúde emocional é o quanto rimos das nossas falhas. Amo um provérbio chinês que diz assim: abençoados são aqueles que podem rir de si mesmos. Nunca lhes faltará motivo de divertimento. Quando tomar um tombo, não fique pensando na vergonha de todos de caírem ali, ou do quanto vão rir de você. Não ofenda ninguém dizendo que foi culpa dele, ou do outro, ou da escada, ou enfim. Apenas sorria. A vida ficará mais leve e mais divertida se você aprender a rir de si mesmo. Aperfeiçoados nele. Se alguém dissesse a mim que um homem, para ser perfeito, precisa de ser 2 metros de altura, eu ficaria muito triste, porque já tenho apenas 1,5 m e 70... Tenho apenas 1,71 m, sou baixo. Como eu já passei da idade de crescer, não vou crescer mais. Eu ficaria muito triste, porque para mim seria impossível ser perfeito. Eu não cresço mais. No entanto, se eu pudesse entrar no corpo de um homem que tem 2 metros de altura, a ideia parece estranha, né? Mas observe o que o texto diz a seguir. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estais perfeito nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Colossenses 2, do 9 ao 10. A expressão nele implica que estamos dentro dele. É como alguém que doou certa vez o seu rim a uma pessoa e disse: meu rim está agora nele. Você e eu, depois que recebemos a Jesus como nosso Salvador, fomos transplantados para estarmos dentro do Senhor. Estamos nele, assim como um órgão interno está dentro de nós. Se você olha para alguém, não consegue ver o rim, o estômago, o fígado, enfim. Você vê apenas a pessoa. Deus não vê os nossos erros, Ele vê a perfeição de Jesus. Jesus tem 2 metros de altura, ou mais. Ele é a medida da perfeição. E por estarmos nele, estamos aperfeiçoados. Ele não chama a igreja como algo separado e diferente do seu filho, mas sim como o corpo de Cristo. Esse entendimento não nos leva a continuar errando, porém nos constrange em amor a parecer ainda mais com o caráter de Cristo. Você não é injusto, mas sim justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. O amor de Deus incondicional por meio de Jesus é a resposta para todo o nosso complexo de inferioridade, superioridade, insegurança, perfeccionismo e enfim, o que estiver enraizado em você. Seu valor não está no que você pensa que você é ou no que você faz, mas na vida do Filho de Deus que se entregou por você. O amor de Deus é a semente que quer entrar em você e gerar uma raiz de aceitação que dará muitos frutos maravilhosos, que mudarão
para sempre a sua vida e os seus relacionamentos interpessoais. Amém? O Senhor te escolhe pelo aquilo que Ele vê em você, não pelo que você fez. Você não é um erro, você não é o pecado que você cometeu. E nem por isso, por algo que você fez, te impede que o Senhor te use quando você se arrepende. O Senhor te olha pelo que Ele fez, pelo Jesus que há dentro de você. Você é obra-prima do Senhor. E quando se deixa ser usado, o Senhor fará grandes coisas em sua vida. Não se meça pela régua dos outros. Não pense o que os outros vão pensar de você. Não se diminua, não se menospreze. Mas esteja com a sua identidade firmada no Senhor. Você é aquilo que Ele diz que você é filho amado do Senhor, em quem Ele tem prazer. Amém? Que Deus te abençoe e assim finalizamos esse capítulo 7 e até o próximo capítulo.